Fala galera, então vamos lá agora, tá? Depois de aprender um pouco sobre pressão de vapor, vamos exercitar um pouquinho aqui, tá certo? E eu vou fazer com vocês os exercícios de fixação da nossa ficha, tá bom? Eu selecionei pra gente dois exercícios pra gente fazer, beleza? Um deles mais prático e outro deles um pouco mais técnico, tá certo? Mas vamos lá, vamos comigo. Vê só. Então, tá aí nossa primeira questão. Tá aí um modelozinho da nossa ficha, um modelozinho mais do professor, né? Com um pouco mais de espaço para escrever, beleza? Mas, embora o formato esteja um pouco diferente, galera, é a mesma questão que tá lá no material, tá certo? Vê só. Observe o gráfico abaixo referente à pressão de vapor de dois líquidos, A e B, beleza? Então tem aí uma curvazinha, pressão de vapor sobre temperatura. A gente já viu essa curva lá na nossa aula, beleza? E aí ele está dizendo para você analisar as seguintes afirmações abaixo, certo, galera? Número um, diz assim, ó, o líquido B ele é mais volátil que o líquido A. Galera, quando é que um líquido é mais volátil que o outro? Um líquido é mais volátil quando ele evapora com mais facilidade. Se ele evapora com mais facilidade, na mesma temperatura, ele vai produzir mais vapor do que outro líquido. Ou seja, o líquido mais volátil é aquele que, na mesma temperatura, apresenta maior pressão de vapor. Como é que você descobre? É simples, ó. Só você pegar aqui uma temperatura qualquer e marca os pontos na minha curva. Curva A, curva B, certo? E aí o que é que eu vou ter, ó? A pressão de vapor de B é essa e a pressão de vapor de A é essa. Então, numa temperatura T qualquer, o que é que eu tenho? Na temperatura, vou botar aqui embaixo. Numa temperatura T qualquer, eu sei que a pressão de vapor de A, beleza? Ela é maior do que a pressão de vapor de B. Logo, quem deles é o mais volátil é a substância, o líquido A, tá certo? Então, nesse caso aqui, galera, o A, que é o mais volátil, beleza? Então, essa primeira aqui está dizendo que o B, que é o mais volátil, então tá errada, tá certo? Se você não quiser pensar assim, é só você lembrar lá da aula, tá, galera? A curva que está mais para a esquerda, mais perto do eixo Y, vai ser a curva da substância que é mais volátil, certo, galera? Então, nesse caso daí, eu tenho o A mais volátil do que B. 2. A temperatura de ebulição de B a uma dada pressão será maior do que a de A, galera. Veja, cuidado com isso aí, tá, galera? Qual é a temperatura de pressão de B? A temperatura de pressão de B é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Beleza? Então, o que é que acontece? Qual dos dois aí vai ter a maior temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição vai ser maior da substância que é menos volátil, daquela que evapora com menos facilidade. Se eu acabei de ver que A, deixa eu botar aqui, ó, A é mais volátil, certo? E B, ele é menos volátil, tá certo? Tá aqui, ó, menos volátil. Quer dizer que o B, ele evapora com menor facilidade. Logo, eu tenho que aquecer ele para entrar em ebulição. Eu tenho que aquecer mais para entrar em ebulição. Então, disso aqui eu tiro a conclusão de que a temperatura de ebulição de B, ela deve ser maior do que a temperatura de ebulição de A. Beleza? Se a temperatura de ebulição de B é maior que a de A, é porque a 2 está correta. Beleza? E para a gente finalizar a terceira, ó, o que, é que a terceira diz? Em um recipiente contendo o líquido A, com seu vapor, terá mais moléculas do que o B, tá certo? Do que o recipiente contendo o B em equilíbrio com seu vapor. Então, galera, vê só. Imagina aqui que eu tenho dois recipientes. Um, certo? Dois. Esse daqui tem um líquido A e esse aqui tem um líquido B, certo? Lembra que eu acabei de concluir que o A é mais o quê?
volátil e o B é menos volátil. Se o A é mais volátil, quer dizer que ele evapora mais. Então, em uma mesma temperatura, no líquido A, eu vou ter mais moléculas de vapor do que no líquido B. Se no líquido A eu vou ter mais moléculas de vapor, quer dizer que no 3 ele está correto. Está dizendo exatamente isso, ó, que um recipiente contendo somente o líquido A possui mais moléculas do que um líquido contendo recipiente B em equilíbrio com seu vapor. Tá certo? Então a resposta vai ser letra D de dado. Tranquilo, galera? Então tá aí uma questãozinha um pouco mais técnica, trabalhando esses conceitozinhos de temperatura de ebulição, pressão de vapor, volatilidade e tudo mais. Uma questão mais prática seria essa daqui. Vê que interessante essa questão que a gente discutiu na aula da gente. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Galera, esse gráfico aqui, essa tabela e esse gráfico estão nada mais mostrando aquilo que a gente já falou em aula. Qual é a relação de pressão atmosférica com a altitude? Quanto mais alto eu me encontro, menor é a pressão atmosférica. Perceba, ó, quando a pressão atmosférica está aumentando, quando a altitude está aumentando, a pressão atmosférica ela vai diminuindo cada vez mais. E do lado direito, eu tenho uma relação de temperatura com pressão de vapor. Quanto maior a temperatura, sempre será maior a pressão de vapor. Porque se eu aumento a temperatura, eu esquento cada vez mais o líquido. Se eu esquento mais o líquido, ele evapora mais. Se ele evapora mais, vai ter mais vapor. Se tem mais vapor, a temperatura, a pressão de vapor vai ser maior. Então, ó, aumentei temperatura, aumentei a pressão de vapor. E aí diz o seguinte, ó, um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, essa linha daqui, galera, tá resumindo aquilo que a gente falou na aula passada, tá certo? Do processo de ebulição. O líquido só entra em ebulição a partir do momento em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, ele está dizendo assim: assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados sobre as seguintes cidades. Aí, galera, vai aquele esqueminha lá. Tenho 3 cidades. Uma ao nível do mar, outra um pouco mais alta, outra mais alta ainda. Como é que a temperatura de ebulição da água muda com a altitude, galera? Pensa comigo, ó. Se a altitude aumenta, a pressão atmosférica faz o quê? Diminui. Se a pressão atmosférica diminui, aquela força que impede o líquido de entrar em ebulição diminui também. Então vai ser mais fácil do líquido entrar em ebulição. Se é mais fácil do líquido entrar em ebulição, a temperatura de ebulição vai ser o quê? Menor. Então, ó, quanto mais alta for a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição. Deixa eu botar aqui, ó. Altitude e temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, certo? Quanto maior for a altitude, quanto mais alto tiver a cidade, menor será a temperatura de ebulição. Então, qual é a cidade aí que está mais alta? É o Pico da Neblina. Então, no Pico da Neblina, a temperatura de ebulição será menor. E é exatamente isso que é a resposta. Ó, a temperatura de ebulição será, letra C, menor no pico da neblina, porque no pico da neblina a altitude é maior. E aí, mais uma vez, para a gente finalizar, se a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, é mais fácil do líquido entrar em ebulição. Se é mais fácil do líquido entrar em ebulição, eu não preciso aquecer ele tanto para de fato ele entrar em ebulição. Ou seja, a temperatura de ebulição é menor. Então, guarda aí, tá, galera? Quanto maior for a altitude, beleza? Menor será a temperatura de ebulição. Certo, galera? Massa, então, com isso aí a gente fecha essa partezinha de pressão de vapor, equilíbrio de vapor. Tem algumas questões aí para você fazer para casa, não são muitas, certo? Mas são algumas questões que vai fazer você treinar
esses conceitos que a gente acabou de aprender para poder a gente falar bem sobre propriedades coligativas. Beleza, galera? Massa, valeu, galera. Beijão para vocês.